Vamos lá, pessoal, vamos resolver mais um. Agora eu vou resolver o exercício 10, tá? Veja que o exercício 10 fala assim: verifique quais dos seguintes pontos pertencem à parábola que representa graficamente a função f de x igual a x² menos 5x mais 6. Gente, esse exercício é muito fácil, tá? Eu vou colocar aqui o ponto A, que é 2 unidades para x e 0 para y, e vou colocar a função f de x é igual a x² menos 5x mais 6. Então, é assim, ó, para um ponto pertencer ao gráfico de uma função, quando você colocar o x, que vale 2, aqui nessa função e fizer a conta, o resultado tem que dar o y, que vale 0. Beleza? Você troca o x por 2 e o resultado tem que dar 0. Se isso acontecer, é porque o ponto A, de coordenadas 2 e 0, pertence ao gráfico da função. Então, vamos lá, vamos calcular o f de 2. f de 2 é igual a 2² menos 5 vezes 2 mais 6. 2², 4 menos 5 vezes 2, 10 mais 6. Aqui eu tenho 6 positivo com 4 positivo, isso aqui vai dar 10. 10 tira 10, 0. Ou seja, o ponto A pertence. Eu vou colocar o símbolo aqui de pertence, tá? Pertence ao gráfico da função f. Então, o primeiro ponto nós descobrimos que pertence ao gráfico da função f. Vamos ver o ponto B. De novo, ó, o ponto B é 4 e 2. A função é f de x igual a x² menos 5x mais 6. Para esse ponto pertencer, então eu vou calcular f aplicada no ponto 4, porque o 4 é o x, então vai ficar f aplicado em 4 é igual a 4² menos 5 vezes 4 mais 6. Beleza? 4², 16, menos 5 vezes 4, menos 20, mais 6. 16 mais 6, 22. 22 menos 20, 2. Veja que aqui, ó, tinha que dar 2 e a resposta realmente deu 2. Ou seja, quando você joga o x na função, você obtém o y. Com isso, nós temos que o ponto B também pertence ao gráfico da função f. Destaquem aí, o ponto B também pertence ao gráfico. Lembrando que esse símbolo aqui é o símbolo de pertence, tá? E agora vamos para o item C. O ponto C é menos 1 e 10. Então, você vai colocar aqui a função f de x é igual a x² menos 5x mais 6. Então, aqui vai ficar f aplicado em que ponto? No menos 1. Vai lá e coloca menos 1² menos 5 vezes menos 1 mais 6. E calcula isso. Menos 1 elevado ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1 positivo. Menos 5 vezes menos 1, fazendo joguinho de sinal, vai dar 5 mais 6. Então, isso aqui vai dar 1 mais 5, 6. 6 mais 6, 12. Veja que o exercício fala que quando você joga o menos 1 no lugar do x, você obtém para y o valor de 10, mas você obteve o valor 12. Então, nós podemos concluir que esse ponto C, eu vou escrever assim, ó, C não pertence ao gráfico da função f. Beleza? E resolvemos o exercício 10. Então, como é que fica? Para calcular e descobrir se um ponto pertence à função, você joga o valor de x no lugar de x e o resultado final tem que dar o valor de y. Só isso. Beleza? Um abraço e bons estudos.